Dia mau é aquele período breve, aquele momento que você passa uma adversidade, mas você já passa vendo o final. É um dia mau. Dia mau. Agora duro quando os dias maus se sucedem. Um dia mau termina, começa outro dia mau. O outro dia mau acaba, começa outro dia mau. Uma sucessão de dias maus são tempos difíceis. Tempos difíceis é quando os dias maus são prolongados. Um período que tudo fica ruim. É um tempo, irmãos, que a gente não vê saída logo. São tempos difíceis. São tempos que a gente parece que não vai sair deles. Hoje é muito comum falar de crise. Crise. Uma sucessão de dias maus é uma crise. E são tempos difíceis. Eu acho que eu posso afirmar isso daqui. Todos nós passamos por tempos difíceis. Todos nós. Ninguém está isento. Não é porque alguém é mais próspero ou menos próspero. Não é porque alguém tem os pais ou alguém é órfão. Todos nós temos nossos dias difíceis. Dias maus. Parece que o céu está nublado. Não, não é nublado. É céu de bronze. A oração não passa da laje. A resposta não chega. O grito silencioso da dor da alma não alivia a dor do tempo difícil. E aquele tempo se prolonga, sabe? Se arrasta. Isso é tempos difíceis. Irmãos, e não tem jeito de fugir dos dias difíceis. A nossa alegria, como uma flor que se murcha ao ser colhida e colocada no sol, a nossa alegria começa a murchar e murchar, daqui a pouco começa a secar, e daqui a pouco cai, e a gente olha e a alegria se foi. Tempos difíceis. E nós precisamos nos preparar para enfrentar esses tempos difíceis. A resposta não chega. A cura não vem. A porta não abre. Meu Deus. Quem sabe do que eu estou falando aí? Levanta a mão. Quem sabe? De verdade. Pastor, eu sei o que é esse negócio aí que o senhor está falando. Tempo de perdas. Tempo de traições. Lutas intermináveis. Tempo de perseguições. Sabe aquela saudade que não é satisfeita? Sabe aquele vazio que não é preenchido? Tempos difíceis. Injustiças. Medos. Amados, tempos difíceis trazem ansiedade. Tempos difíceis estabelecem a insegurança. Tempos difíceis, não é fácil não. E é interessante porque Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3 e no versículo 1, ele diz assim: olha, o Espírito Santo diz que nos últimos tempos haverão dias difíceis, trabalhosos, dias difíceis. É o tempo que nós vivemos. Expectativas frustradas, sonhos aparentemente irrealizáveis. E foi nesse contexto que nós lemos esse texto aqui. A igreja primitiva, ela passava por perseguição, ameaça, prisão, morte, o tempo todo. Porém, a Bíblia diz assim: a igreja
crescia, a igreja multiplicava, muitíssimo. O tempo era difícil, mas o crescimento era possível. E como eu disse, eu não quero falar sobre a igreja perseguida e o seu crescimento. Eu quero falar sobre o seu dia mau. E eu quero dizer que é possível crescer nos dias maus. Aliás, eu não sei você, mas os dias em que eu mais cresci foram os dias em que eu mais sofri. Foram os dias mais difíceis da minha vida, que me fizeram capaz de suportar a dor, a perda, o choro, porque é possível crescer em tempos difíceis. Amados, esse texto aqui fala exatamente isso. Para a gente crescer em tempos difíceis, primeiro, disparado, você tem que crer em Deus. Amados, quem vive dia difícil, dia mau, em tempos difíceis, e não crê em Deus, ele se sucumbe. Nos tempos difíceis, é preciso crer com uma fé viva e genuína em Deus. É preciso crer que Deus é real e apegar-se a Deus mais do que a própria vida. Deus é real, eu creio, eu sei que o meu Redentor vive, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus proverá. Só cresce em tempo difícil quem tem fé de verdade em Deus, quem tem fé genuína em Deus, quem não se curva diante das adversidades, quem não cruza os braços diante das dificuldades, quem não se assenta no meio-fio para chorar a perda, mas levanta os braços e glorifica aquele que deu e que tirou, e que bendito seja o nome do Senhor. Só cresce em tempos difíceis quem não para, quem não desiste. Eu acho interessante isso daqui, porque a Bíblia diz que eles são proibidos de pregar. Mas você vai ler no texto e a Bíblia diz no capítulo 5, versículo 42, e todos os dias, olha que tremendo isso daqui, e todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de pregar a palavra de Deus. Irmão, só prevalece em tempos difíceis quem persevera. Esse vestibular não deu, mas no próximo vai dar. Essa entrevista eu não fui chamada, mas na próxima eu serei. A minha empresa ainda não prosperou, mas Deus vai abrir a porta. Eu não vou desistir. Eles não cessavam. Era prisão, era açoite, era morte, mas eles não paravam. Ensinava, pregava, era preso, era solto, ensinava e pregava. Me ajude, dá uma olhada para quem está do seu lado e diga para ele e para ela: não desista, não desista. É possível crescer em tempo de crise. E eu estou falando de crescer espiritual, eu estou falando de crescer em família, eu estou falando de crescer material, porque sucesso não é triunfo de covardes. Sucesso é quem persevera, é quem não desiste. Irmão, escute aqui, que graça tem comemorar uma vitória que eu nem lutei por ela. Você entrou no ringue, no octógono, não tinha ninguém para lutar. Aí vem alguém e coloca um cinturão em você. Eu sou campeão. Campeão de quê? Você não lutou? Mas que vencedor eu sou. O inimigo está na tua frente. Foi Deus que colocou para você vencê-lo. Porque a vitória que deve ser comemorada é aquela que vem depois da luta.
Diga para quem está aí, fala, irmão, se fosse fácil todo mundo vencia. Aleluia. Fala aí, me ajuda aí. Irmão, se fosse fácil todo mundo era vencedor. Não é não, nunca foi. Nunca foi fácil para ninguém. Por isso que os covardes recuam, os covardes retrocedem, mas a palavra de Deus em Hebreus diz que nós não somos dos que recuam e retrocedem, nós somos dos que avançam para frente. É tempo difícil, é crise, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo, Senhor. Vai dar certo, vai dar certo. Pastor, ainda não sabe qual que é a doença que eu tenho, mas Deus proverá. Pastor, eu ainda estou no vermelho no cheque especial, eu estou pagando juro no cartão de crédito. Deus proverá. Levante de manhã, se organize e vá para a luta. Não desista. Cada dia você tem a escolha de sentar, lamentar, chorar e ficar depressivo. E sabe quem gosta disso? Satanás. Ele ri quando o crente... Jesus, volta logo, porque essa vida aqui está uma miséria. Vem logo. Ele quer ir para o céu, é porque está tudo ruim demais. Não é porque ele quer ir para o céu mesmo, não. Sabe quem gosta disso? É o diabo. É isso mesmo, seu derrotado, seu fracassado, sua fraca. Ô céu, ô vida, ô azar. Mas você pode levantar todo dia, abrir um sorriso para você mesmo, para você mesmo, dizer: louvado seja o nome do meu Deus, porque eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele vive. E a vitória é minha em nome de Jesus. E tem mais: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entreguei 1000 currículos e ninguém me chamou, mas vai ser hoje o dia da minha vitória. Porque só cresce em tempo difícil quem persevera, quem continua, quem não desiste. Irmão, a vitória, quando você luta, é diferente. Viram o time campeão da Copa? Aqueles camaradas, eles jogaram e ganharam. Eles tinham adversário, eles tinham opositores, tempos difíceis. Aí eles ganharam e levantaram o troféu. Vencer sem luta não é vitória. Para vencer de verdade, é mister que hajam dificuldades. E a palavra que eu tenho para a sua vida hoje, da parte do Espírito Santo de Deus, você que tem pensado em desistir, você que pensa que a sua vida é um fracasso, você que acha que nasceu para dar errado, é possível crescer em tempos difíceis. E para Deus mudar a sua história, basta uma palavra. É aquele telefonema que você não esperava. Vem aqui, eu quero falar com você. O que foi? A vaga é sua. É aquele diagnóstico que você não contava. Sumiu, desapareceu. É possível crescer em tempos difíceis. É possível ter suficiência financeira. Você chegar no supermercado e falar assim: eu queria, mas eu não posso. Tira. Não, o seu filho pega e fala: não, meu filho, tira do carrinho, a gente não pode. É possível crescer em tempos difíceis. Você quer, meu filho? Pode levar 2. Pode pegar. Leva 2. Mas só cresce em tempos difíceis quem crê em Deus e quem não fracassa. Eu quero pedir você para ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz assim: fortalecei-vos no Senhor. Preste atenção aqui, irmãos. Fortalecei-vos no Senhor. Para que serve força? Para lutar. Fortalecei-vos no Senhor. Para que serve força?
Ah, pastor, eu quero força para mudar o controle da televisão. Precisa de força não, irmão. Diga assim, força. Força, aleluia, é para luta. E a Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor. O Salmo 46 diz assim, Deus é meu refúgio e fortaleza. Irmãos, para que serve refúgio e fortaleza? Para que serve refúgio e fortaleza? Para você esconder no dia da perseguição do inimigo. Refúgio e fortaleza. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Vem a luta, você, acabou. Acabou não. Deus está na frente. Aleluia. E o salmo não termina aí. Socorro. Irmão, quando que a gente precisa de socorro? Quando que a gente precisa de socorro? Na tribulação, está aqui. Na hora do acidente. Na hora que o dinheiro que entra é menor do que o que sai. Socorro. E aqui está dizendo, Deus é o nosso socorro bem presente. Na hora do perigo, na hora da dificuldade. Então a gente vê que na verdade Deus nos prepara para vencer em tempos difíceis. Eu tenho uma notícia ruim para você. E eu disse lá no início dessa palavra. Não é possível fugir dos tempos difíceis. Sabia disso? É impossível viver sem tempo difícil. Mas é possível crescer, mesmo em tempos difíceis. E é essa palavra que eu quero ministrar no seu coração. Deus conhece suas necessidades, seu sonho. Deus conhece suas expectativas. E Ele vai te fazer crescer. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Neemias viveu num período muito difícil. Muito difícil. Lá no capítulo 8 diz que o povo chorava e não queria nem comer. Preste atenção. Aí de repente ele se levanta e fala: ei, não é tempo de choro e nem de lágrimas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Levante, não fique prostrado, não pense que acabou. Quem tem a última palavra na sua vida é Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está passando por crise agora. O Espírito Santo pôs essa palavra no meu coração. E Ele te trouxe aqui para receber esse alimento. Eu quero orar por você que está passando por tempos difíceis. E por você que vai passar por tempos difíceis. Feche os seus olhos. Querido Deus, a igreja perseguida, aprisionada, a igreja martirizada, crescia e crescia e aumentava. Pai amado, muitos aqui estão martirizados pelas dificuldades do dia a dia. Espírito Santo, o Senhor fala comigo que tem gente aqui que nesta semana, demando e defai, não tem esperança, é uma agenda negativa. Eu ministro na tua vida um tempo de crescimento. Eu ministro na tua vida um tempo de crescimento, porque é possível crescer em tempos de crise, em tempos difíceis. É Deus que faz isso. A Bíblia diz que era a mão de Deus que fazia eles crescerem. Eu ministro na tua vida familiar. Eu ministro crescimento na tua vida espiritual. Eu ministro crescimento na tua vida financeira. Levante a sua mão assim comigo. Levante a sua mão. Mas levante como quem vai receber. Assim, a mão para cima. Quando você for abençoar alguém, você vai orar assim. Quando você receber, você vai orar assim.
Então estenda sua mão para cima assim, como quem vai receber. Eu quero ministrar uma unção de crescimento na tua vida. Oh, você crê nisso? Você crê nisso? Eu quero ministrar portas abertas. Eu quero ministrar cura. Eu quero ministrar libertação. Eu quero ministrar um tempo novo. Eu quero ministrar força, coragem no Senhor. Eu abençoo a sua vida. Você não vai lamentar as perdas, você vai projetar os ganhos. Aleluia! Você não vai contabilizar derrotas, você vai celebrar vitórias. Em nome de Jesus. É possível crescer em tempos difíceis. Diga isso aí para quem está do seu lado. Diga, irmão, é possível crescer em tempos difíceis.